O convite chegou numa terça-feira. Encarei o envelope cor creme sobre a bancada da cozinha, meu nome escrito naquela caligrafia familiar e precisa. Senhora Viviana Sterling, não senhorita, não, meu nome de solteira. Ele ainda usava o sobrenome que eu havia descartado como pele morta 2 anos atrás, como se aqueles papéis do divórcio não passassem de uma formalidade que ele pudesse ignorar. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. O papel lá dentro era caro. Do tipo que Rylan sempre preferia. Grosso e texturizado. Do tipo que anunciava importância antes mesmo de você ler as palavras. Você está cordialmente convidado, para a cúpula anual de inovação tecnológica no Grand Meridian Hotel. Palestrante principal, Rylan Sterling, CEO da Sterling Innovations. Li 1, 2, 3 vezes. Depois vi a anotação manuscrita no rodapé, com sua caligrafia afiada e incisiva. Viviana, achei que você gostaria de ver como é o verdadeiro sucesso. Talvez você aprenda alguma coisa. R. O papel escorregou dos meus dedos e flutuou até o chão como uma bandeira branca de rendição. Mas eu não ia me render. Não mais. Pressionei as palmas das mãos contra a bancada de granito fria. Minha respiração vinha em suspiros curtos. A cozinha estava embaçada ao meu redor. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas. A cafeteira ainda borbulhava. O silêncio do meu pequeno apartamento, pelo qual lutei tanto para tornar meu. Você não é inteligente o suficiente para isso, Viviana. A voz dele ecoou na minha memória, cortante como vidro quebrado. Você não tem tino para os negócios. Nunca teve. Eu conseguia vê-lo dizendo isso, parado na nossa antiga sala de estar, com o rosto contorcido em desprezo. Isso foi há 3 anos, quando lhe contei sobre a minha ideia. Quando lhe mostrei o plano de negócios em que trabalhei durante meses, ficando acordada até tarde depois que ele ia dormir, dedicando tudo o que tinha àquelas páginas. Ele riu mesmo. Depois rasgou as páginas ao meio. Agora ele queria que eu o visse brilhar. Queria que eu estivesse na plateia, pequena e invisível, enquanto ele, no palco, provava mais uma vez que era tudo e eu não era nada. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha irmã, Paige. Você viu o que aquele idiota te mandou? Por favor, me diga que você não vai mesmo. Peguei o convite do chão. Meus dedos já não tremiam. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. O tipo de sorriso que teria me assustado 2 anos atrás, mas eu não era a mulher que eu era 2 anos atrás. Eu nem era a mulher que eu era ontem. Respondi digitando, eu vou. E Paige, vai ser lindo. Ela respondeu imediatamente. O que você está planejando? Olhei novamente para o convite, para a nota manuscrita e presunçosa de Rylan, com o nome do local impresso em uma caligrafia elegante no topo. O Grand Meridian Hotel, meu local, meu evento. Eu havia comprado o hotel 6 meses atrás por meio de uma empresa de fachada e vinha planejando esta conferência há 8 meses. Cada detalhe, cada palestrante, cada momento, tudo era meu. E Rylan, em sua infinita arrogância, não fazia ideia de que seu grande discurso de abertura estava acontecendo porque eu o havia aprovado. Ele pensou que estava me convidando para vê-lo vencer. Ele não tinha ideia de que tinha acabado de cair na minha armadilha. Respondi a Paige por mensagem. Acredite em mim, quando aquela noite terminar, Rylan Sterling vai se arrepender de ter sabido meu nome. Deixe-me levá-lo de volta no tempo. Deixe-me mostrar quem eu era antes de me tornar quem sou agora. 4 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu era Viviana Cole, tinha 26 anos, trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de marketing no centro de Seattle e morava em um apartamento-estúdio com um radiador que rangia a noite toda e vista para uma parede de tijolos. Eu pegava o ônibus para o trabalho todos os dias. Levava meu almoço em potes de Tupperware. Estava afundada em dívidas estudantis por causa de um diploma em administração de empresas que eu mal havia usado. Mas eu tinha sonhos. Eu queria construir algo, criar algo. Passei anos observando outras pessoas terem sucesso, vendo-as lançar startups e construir impérios, e eu sabia que tinha ideias que valiam a pena perseguir. Eu só precisava de uma chance. Precisava que alguém acreditasse em mim. E então conheci Rylan Sterling.
Foi no evento de networking ao qual me forcei a comparecer depois do trabalho, daqueles em que todos usavam crachás e faziam conversa fiada forçada enquanto bebiam vinho barato. Eu estava parada sozinha perto da mesa de refrescos, tentando parecer confiante e acessível em vez de apavorada e deslocada, quando ele se aproximou de mim. Você parece que preferiria estar em qualquer outro lugar, disse ele. Virei-me e deparei-me com um homem num fato impecavelmente cortado, o cabelo escuro perfeitamente penteado, o sorriso afiado e perspicaz. Era bonito, com aquele ar de agressividade que alguns homens possuem. Cheio de ângulos e confiança, o tipo de rosto que aparece em capas de revistas e perfis do LinkedIn. Tão óbvio assim? Perguntei, tentando sorrir. Só para alguém que sinta o mesmo. Ele estendeu a mão. Rylan Sterling. Eu conhecia o nome. Todo mundo no cenário tecnológico de Seattle conhecia o nome. Ele havia lançado uma empresa de software 3 anos antes, que acabará de garantir uma rodada de financiamento Série B. Ele era bem-sucedido, tinha contatos. Brilhante. E estava falando comigo. Viviana Cole, eu disse, apertando sua mão. Seu aperto era firme. Seus olhos nunca se desviaram dos meus. Diga-me, Viviana Cole, o que leva alguém que detesta eventos de networking a participar de um evento de networking? Eu deveria ter mentido. Deveria ter dito algo elegante e profissional. Em vez disso, contei a verdade. Quero abrir meu próprio negócio. Tenho ideias, mas não tenho capital nem contatos. Então, aqui estou eu, fingindo que pertenço a esse meio. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, não aquele sorriso forçado de antes. Honestidade. Gosto disso. A maioria das pessoas aqui está ocupada demais enrolando para dizer o que realmente quer. Conversamos por 1 hora, depois por mais uma. Quando o evento terminou, ele já tinha pedido meu número. 3 meses depois, ele me pediu em casamento. Olhando para trás agora, consigo ver todos os sinais que ignorei. O jeito como ele perguntava sobre minhas ideias e depois as descartava sutilmente. O jeito como ele dava conselhos que aos poucos minavam minha confiança. O jeito como ele se colocava como meu salvador. O homem bem-sucedido que escolheu amar a garota batalhadora com grandes sonhos, mas sem coragem para realizá-los. Mas naquela época, eu me achava a mulher mais sortuda do mundo. Nos casamos numa pequena cerimônia no centro da cidade. Minha irmã Paige foi minha madrinha de honra. Ela me chamou de lado antes da cerimônia, com um rosto sério. Tem certeza disso? Perguntou. Vive, você mal o conhece. Eu o amo, eu disse, acreditando nisso. E ele acredita em mim, Paige. Ele vê o meu potencial. Ela me olhou por um longo momento e depois me abraçou forte. Se ele algum dia te machucar, eu o destruirei. Eu ri. Ele não vai me machucar. Meu Deus, como eu fui ingênua. O primeiro ano de casamento foi bom. Ou pelo menos eu achei que foi bom. A empresa de Rylan continuou a crescer. Mudamo-nos para uma linda casa em Madison Park, com janelas do chão ao teto e vista para o Lago Washington. Por sugestão dele, pedi demissão do meu emprego administrativo para me dedicar a encontrar minha paixão. Mas sempre que eu mencionava ideias de negócios, ele as rejeitava. Esse mercado está saturado, Viviana. Você não tem as habilidades técnicas para isso. Talvez seja melhor começar com algo menor, mais administrável para alguém sem experiência. Suas palavras eram sempre gentis, sempre ditas com um sorriso, sempre envoltas em preocupação. Mas me atingiam como pedras, cada uma delas me sobrecarregando um pouco mais. Comecei a acreditar nele, comecei a pensar que talvez eu não tivesse vocação para o empreendedorismo. Talvez meus sonhos fossem apenas ilusões, fantasias de alguém que não entendia como o mundo real funcionava. Então chegou a noite que mudou tudo. Era nosso segundo aniversário de namoro. Eu havia passado semanas preparando não apenas um jantar romântico, mas uma apresentação, um plano de negócios de verdade para uma empresa de gestão de eventos focada em conferências de tecnologia. Eu havia feito pesquisa de mercado, projeções financeiras, análise da concorrência. Eu havia me dedicado de corpo e alma àquelas páginas. Depois do jantar, apresentei-o a ele com as mãos trêmulas. Eu sei que estive perdida, eu disse.
Mas é isso, Ilan. É isso que eu quero fazer. E realmente acho que posso ser boa nisso. Ele pegou a pasta das minhas mãos. Deu uma olhada por uns 30 segundos. Depois, riu. Não uma risadinha educada, nem uma risada sem graça. Uma risada verdadeira, genuína. Daquelas que demonstram que ele achou algo realmente engraçado. Viviana, disse ele, ainda sorrindo. Isso é fofo. É muito fofo mesmo. Minha voz era fraca. Você claramente se esforçou nisso. Mas, querida, planejamento de eventos? Você mal consegue organizar nossa agenda social. E as projeções financeiras. Ele virou a página, balançando a cabeça. Esses números não fazem sentido nenhum. Vocês estão projetando receitas sem entender a saturação do mercado, sem levar em conta a concorrência. Sem levar em conta a concorrência, interrompi. Está na página 7. Viviana, sua voz ficou fria. Você não é inteligente o suficiente para isso. Aquelas palavras me atingiram como um soco físico. O quê? Ele fechou a pasta e a colocou sobre a mesa entre nós. Digo isso porque te amo. Porque não quero te ver fracassar e se machucar. Você não nasceu para os negócios. Você não tem o perfil para isso. Você não tem a motivação. E tudo bem. Nem todo mundo precisa ser empreendedor. Mas você disse que acreditava em mim. Acredito que você pode encontrar algo em que seja bom. Talvez trabalho voluntário. Talvez um emprego de meio período no comércio ou na área de hotelaria, algo menos exigente. Fiquei ali paralisada enquanto ele se levantava e pegava sua pasta. Tenho trabalho para terminar, disse ele. Por que você não lava a louça do jantar? E Viviana, vamos parar de falar dessa fantasia de negócios. Está ficando constrangedor. Então ele saiu da sala, levando meu plano de negócios consigo. Encontrei-o na manhã seguinte no lixo da cozinha, rasgado ao meio. Foi aí que comecei a enxergá-lo com clareza. Ao longo do ano seguinte, as coisas pioraram. Ele criticava tudo, como eu me vestia, como eu falava, como eu gastava meu tempo. Ele convidava colegas para jantar e depois fazia piadas sobre meus sonhos empreendedores fracassados enquanto eles riam sem graça. Ele me apresentava como a minha esposa Viviana. Ela cuida da casa com um sorriso que não chegava aos olhos. E, lenta e cuidadosamente, ele me isolou. Meus antigos amigos pararam de ligar porque eu cancelava planos muitas vezes para evitar sua raiva. Meu relacionamento com Paige ficou tenso porque ele detestava quando ela me visitava. Fui diminuindo cada vez mais, me tornando um fantasma na minha própria vida até o dia em que encontrei a mensagem no celular dele. Eu não estava bisbilhotando. O celular dele vibrou durante o jantar e ele me pediu para verificar se era algo importante. Quando desbloqueei, vi a prévia da mensagem: mal posso esperar para te ver hoje à noite. Use aquela roupa que eu gosto. O nome da remetente era Jéssica, sua sócia. Eu tinha aberto a conversa. Meses de mensagens, fotos, planos, quartos de hotel. E pior, muito pior, mensagens em que ele zombava de mim para ela. Ela realmente achava que podia administrar um negócio. Dá para acreditar? A mulher mal consegue fazer uma lista de compras. Às vezes, até me esqueço que ela está lá. É como viver com um móvel particularmente inútil. Não se preocupe com ela descobrindo. Viviana não tem coragem de ir embora, mesmo que soubesse. Eu estava parada ali na nossa cozinha, telefone na mão, com uma sensação estranha no peito. Ele tinha razão em uma coisa. A antiga Viviana não teria tido coragem de ir embora, mas estava prestes a ir. Eu tinha tirado capturas de tela de tudo. Depois liguei para Paige. Preciso de ajuda, eu disse quando ela atendeu. E preciso dela hoje à noite. Paige chegou em menos de uma hora, seu Toyota velho parando bruscamente na nossa entrada. Ela irrompeu pela porta da frente como um furacão, seus cabelos castanhos cacheados desgrenhados emoldurando o rosto, os olhos faiscando. Onde ele está? Ela exigiu. Viagem a negócios, eu disse, com uma calma perturbadora na voz. Ele só volta na sexta-feira.
Eu estava sentada no sofá, ainda segurando o celular dele, com as capturas de tela já enviadas para o meu e-mail. Me senti anestesiada, vazia, como se alguém tivesse mexido dentro de mim e arrancado tudo que me fazia humana. Paige sentou-se ao meu lado e me puxou para seus braços. Mostre-me. Entreguei-lhe meu celular com as capturas de tela abertas. Observei seu rosto enquanto ela rolava a tela, vi a cor sumir de suas bochechas, vi seu maxilar se contrair cada vez mais. Eu vou matá-lo, disse ela finalmente, com a voz trêmula. Vive, eu vou mesmo matá-lo. Entrem na fila, eu disse. Ela olhou para mim, surpresa com a frieza no meu tom de voz. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou ela. Pelo menos 8 meses, com base nas mensagens. Talvez mais. Gutiv, me desculpe. Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter feito você enxergar. Não é sua culpa. Peguei o telefone de volta dela. Fui eu quem casou com ele. Fui eu quem acreditou quando ele disse que me amava. Fui eu quem deixou que ele me convencesse de que eu não valia nada. Você não é inútil. Agora eu sei disso. Levantei-me de repente, cheia de energia, com um propósito. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Qualquer coisa. Vou embora hoje à noite, antes que ele volte. Mas não vou simplesmente desistir, Paige. Vou pegar tudo a que tenho direito por lei e construir a vida que ele disse que eu não era inteligente o suficiente para ter. Paige olhou fixamente para mim. Quem é você e o que fez com a minha irmã? Pela primeira vez em horas, sorri. A antiga Viviana se foi. Ela morreu no instante em que li aquelas mensagens. Passamos os 3 dias seguintes executando um plano. Liguei para uma advogada de divórcio, a melhor de Seattle, uma mulher implacável chamada Catherine Wu, que construiu sua reputação destruindo cônjuges infiéis nos tribunais. Mostrei a ela as capturas de tela. Isso vai ser fácil, ela disse, com os olhos brilhando. Com provas como essas e as leis de comunhão de bens de Washington, você fica com metade de tudo. Os negócios dele, os bens, tudo. Não quero metade, eu disse. Ela ergueu uma sobrancelha. O que você quer? Quero o suficiente para nunca mais ter que pensar em dinheiro. O suficiente para recomeçar. O suficiente para construir algo que prove que cada palavra que saiu da boca dele era mentira. Catherine sorriu. O sorriso predatório de alguém que amava o seu trabalho. Agora sim, estamos falando a nossa língua. Quando Rilan voltou da viagem de negócios, eu estava esperando na sala de estar com Catherine e um oficial de justiça. Nunca vou me esquecer da expressão no rosto dele quando entrou e nos viu. Primeiro, confusão, depois, compreensão e, por fim, pânico. Viviana, o quê? Você foi notificado, eu disse calmamente enquanto o oficial de justiça lhe entregava os papéis do divórcio. Estou me divorciando de você por adultério, abuso emocional e diferenças irreconciliáveis. Tenho provas de tudo isso. Seu rosto empalideceu. Você mexeu no meu celular? Você me pediu para verificar suas mensagens. Lembra do jantar de terça-feira passada? Eu diria que você deveria ter mais cuidado, mas, sinceramente, fico feliz que não tenha tido. Isso é? Você não pode. Ele olhou para Catherine e depois para mim. Viviana, vamos conversar sobre isso. Seja lá o que você acha que encontrou. Acho que encontrei 8 meses de mensagens de texto entre você e Jéssica, do departamento de contabilidade. Acho que encontrei fotos. Acho que encontrei mensagens detalhadas onde você zombava e me menosprezava para sua patroa. Minha voz estava perfeitamente firme. E acho que descobri exatamente com que tipo de homem me casei. Foi um erro. Não significou nada. Vou acabar com isso. Eu juro. Eu não ligo. Aquelas 3 palavras pareceram atingi-lo com mais força do que qualquer outra coisa que eu tivesse dito. Ele me encarou como se nunca tivesse me visto antes. Minha cliente vai se mudar hoje à noite, disse Catherine secamente. Você não deve contatá-la, exceto por meu intermédio. Qualquer tentativa de assediar, intimidar ou contatar a Sra. Sterling será documentada e usada contra você no tribunal. Entendeu? Rilan cerrou os dentes.
Eu podia vê-lo calculando, tentando descobrir como retomar o controle da situação. Então, seu rosto mudou. O pânico desapareceu, substituído por aquela expressão fria e cruel que eu já conhecia tão bem. Tudo bem, disse ele. Vá embora. Leve o que achar que merece. Mas Viviana, ele se aproximou, baixando a voz. Você vai voltar. Sabe por quê? Porque você não é nada sem mim. Você não tem habilidades, não tem perspectivas, não tem futuro. Você vai rastejar de volta em um mês, implorando para que eu a aceite de volta. Olhei-o fixamente nos olhos. Vou provar que você está errado, disse baixinho. E quando eu fizer isso, vou garantir que todos saibam quem você realmente é. Ele riu. Aquela mesma risada cruel do nosso aniversário. Claro, Viviana. Boa sorte com isso. Saí daquela casa apenas com minhas roupas, meus documentos pessoais e minha dignidade. Foi o suficiente. O divórcio levou 6 meses para ser finalizado. 6 meses de batalhas judiciais, com os advogados de Rilan tentando todas as táticas para reduzir meu acordo, e Catherine o demolindo-os completamente no tribunal. O juiz não teve nenhuma compaixão por um CEO rico que traiu a esposa e enviou mensagens degradantes sobre ela para sua amante. No fim, conseguiu um acordo de 4 milhões de dólares. Não era nem metade do valor total, mas era mais do que suficiente. Mais do que suficiente para recomeçar. Mais do que suficiente para provar que ele estava errado. Mudei-me para um pequeno apartamento no centro da cidade. Aquele com o balcão da cozinha onde o convite de Rilan acabaria por parar. Durante o primeiro mês, mal consegui funcionar. A dormência que senti naquela noite na nossa sala de estar tinha desaparecido, substituída por uma dor crua e lancinante. Não era dor por ele. Era dor pelos anos que eu tinha perdido. Dor pela mulher que eu poderia ter sido se nunca o tivesse conhecido. Durante as primeiras semanas, Paige praticamente se mudou para minha casa. Ela aparecia depois do trabalho com comida para a viagem, sentava comigo enquanto eu chorava e me abraçava quando o peso de tudo ameaçava me esmagar. Você vai superar isso, ela repetia sem parar. Você é mais forte do que imagina. Não me sinto forte. Força não é sobre se sentir forte. É sobre se levantar mesmo assim. Certa noite, cerca de 2 meses depois de ter me mudado, estava remexendo caixas de coisas antigas. Encontrei uma pasta da qual tinha me esquecido, uma cópia do plano de negócios que Rilan havia rasgado e jogado fora, aquele da empresa de organização de eventos. Sentei-me no chão do meu quarto e li o relatório com um olhar renovado. Não era perfeito. Havia lacunas na análise de mercado. Algumas das projeções financeiras eram otimistas demais. Mas a ideia central era sólida, muito sólida. E então percebi algo. Rilan não tinha destruído tudo porque era ruim. Ele destruiu porque era bom. Porque se eu tivesse tido sucesso, se eu tivesse construído algo meu, eu não precisaria mais dele. Eu não seria mais a esposa pequena e grata que ele poderia controlar e diminuir. Eu seria sua igual. Ou pior, da perspectiva dele, eu seria sua concorrente. Naquela noite, abri meu laptop e recomecei. Novo plano de negócios, novas projeções, tudo novo. Mas desta vez, eu não estava pedindo permissão a ninguém. Dei o nome de Apex Events à empresa. O nome parecia perfeito. Alcançar o ápice, chegar ao topo, tudo aquilo que me disseram que eu não conseguiria fazer. Comecei devagar. Usei uma parte do acordo para alugar um pequeno escritório e contratar uma assistente, uma recém-formada chamada Mônica, que tinha mais entusiasmo do que experiência, mas compensava isso com pura determinação. Nosso primeiro evento foi um desastre. Um pequeno encontro de tecnologia em um espaço de coworking local que estourou o orçamento e teve pouca participação. Perdi dinheiro. Quase não dormi. Questionei tudo. Mas aprendi. O segundo evento foi melhor. O terceiro foi ainda melhor. Ao final do primeiro ano, a Apex Events já havia organizado 15 conferências, desde pequenos encontros do setor até uma cúpula de 3 dias para profissionais da saúde, que atraiu 500 participantes. Eu estava me virando como podia financeiramente, reinvestindo cada centavo no negócio.
Mas eu estava construindo algo, criando algo, provando que eu podia fazer exatamente o que Ilan disse que eu não podia. Paige comparecia a todos os eventos, ajudando no que fosse preciso. Ela havia aceitado uma redução salarial no próprio emprego para ter horários mais flexíveis, insistindo que me ver ter sucesso valia mais do que dinheiro. Você está radiante, ela me disse depois de uma conferência particularmente bem-sucedida. Não te vejo assim desde Deus, talvez desde sempre. Ele tinha razão. Eu estava exausta, estressada, constantemente ansiosa com relação a dinheiro, logística e se estava tomando as decisões certas. Mas eu estava viva, realmente viva. Pela primeira vez em anos. No segundo ano, as coisas aceleraram. Consegui um contrato importante com uma empresa farmacêutica para a conferência anual deles. 1.000 participantes, um orçamento de $4 milhões, meu maior evento até então. Foi assustador e emocionante na mesma medida. A conferência foi um enorme sucesso. A empresa farmacêutica ficou tão impressionada que renovou o contrato por mais 3 anos e me indicou para outras 2 empresas. De repente, a Apex Events não estava apenas sobrevivendo, mas prosperando. Contratei mais funcionários. Mudamos para um escritório maior. Comecei a receber ligações de empresas com as quais eu só sonhava em trabalhar. E comecei a pensar em algo maior. O setor de eventos estava mudando. As pessoas queriam experiências, não apenas conferências. Queriam espaços que transmitissem uma sensação especial, que fizessem os participantes se sentirem parte de algo exclusivo. Comecei a pesquisar hotéis boutique e espaços para eventos. Ao analisar oportunidades de aquisição, foi quando encontrei o Grand Meridian Hotel. Era uma propriedade histórica no centro de Seattle. Construída em 1924, possuía tetos altíssimos, lustres de cristal e um elegante salão de baile com capacidade para 500 pessoas. O imóvel havia caído em ruínas ao longo das décadas, mudado de mãos diversas vezes e agora pertencia a um grupo de investimento imobiliário que queria se desfazer dele. O preço era salgado, $20 milhões. Eu ainda tinha a maior parte do acordo de divórcio, além dos lucros da Apex Events. Mas precisaria fazer um empréstimo enorme para que desse certo. Era um risco gigantesco. Se falhasse, eu perderia tudo. Faça isso, disse Paige quando lhe contei sobre o assunto. Vive, este é o seu momento. E se eu falhar? E se você não fizer isso? Pensei em Ilan. Em como ele riu do meu plano de negócios. Nas mensagens em que ele dizia à amante que eu não conseguia nem fazer uma lista de compras. Liguei para a imobiliária. 3 meses depois, após intermináveis negociações, inspeções e noites em claro, fechei negócio. O Grand Meridian Hotel era meu. Passei os 6 meses seguintes reformando-a. Não uma restauração completa, que teria levado anos e custado uma fortuna, mas atualizações estratégicas, pintura nova, pisos restaurados, comodidades modernas, preservando o charme histórico. Transformei os 2 últimos andares em suítes de luxo para os participantes da conferência. Modernizei o salão de baile com equipamentos audiovisuais de última geração e o mantive silencioso. Comprei a propriedade por meio de uma empresa de fachada, mantendo a transação o mais discreta possível. Eu não estava pronto para que Ilan soubesse o que eu havia construído. Ainda não. A grande reinauguração do hotel estava marcada para 18 meses depois da minha compra. Para comemorar, decidi organizar o maior evento que a Apex Events já havia realizado, a Cúpula Anual de Inovação Tecnológica. Uma conferência de 3 dias para líderes da indústria de tecnologia, com palestrantes renomados, painéis de discussão, eventos de networking e uma cerimônia de premiação. 500 participantes de todo o país. Seria minha obra-prima. O evento que provaria que a Apex Events havia me consagrado. Comecei a entrar em contato com potenciais palestrantes, líderes do setor, CEOs de sucesso e inovadores. Um dos membros da minha equipe sugeriu Ilan Sterling. Ele é um nome de peso no setor de tecnologia de Seattle, disse Mônica, olhando para sua lista. A Sterling Innovations está indo muito bem. Ele seria perfeito para o palestrante principal. Encarei o nome dele na tela. Uma ideia começou a se formar. Uma ideia terrível, mas perfeita. Sim, eu disse lentamente. Vamos entrar em contato com ele. Sério?
Achei que você odiaria a ideia, sabe? Não, eu disse, sorrindo. Acho perfeito. O convite foi enviado pelos canais oficiais da Apex Events, sem qualquer indicação de que eu estava envolvido. A empresa já era bem-sucedida o suficiente para que eu pudesse permanecer nos bastidores, se quisesse. A equipe de Rilan aceitou em uma semana. Ele seria o palestrante principal na cúpula de inovação tecnológica no Hotel Grand Meridian. Ele não fazia ideia de que eu era dono dos dois. Foi aí que comecei a planejar minha vingança a sério. Passei os 8 meses seguintes me preparando. Cada detalhe da Tech Innovation Summit tinha que ser perfeito. Não apenas por ser a maior conferência da Apex Events, mas porque precisava ser o palco para a humilhação pública de Rilan. Mas eu não podia apressar as coisas. Não podia ser óbvio. Tinha que parecer natural, como se fosse o destino, o karma ou simplesmente as consequências de sua própria arrogância finalmente o alcançando. Eu trabalhava 16 horas por dia. Mônica e minha crescente equipe de coordenadores de eventos achavam que eu estava apenas sendo perfeccionista. Só Paige sabia o verdadeiro motivo da minha obsessão por cada detalhe. Você vai ter um ataque cardíaco, disse ela certa noite, ao me encontrar no meu escritório à meia-noite, cercado por planilhas e contratos com fornecedores. Estou bem. Você está funcionando à base de café e rancor. Isso não está certo. Olhei para ela. Ele me disse que eu era burra demais para ter sucesso. Paige, ele disse para a amante dele que eu era um móvel inútil. Ele passou anos me fazendo acreditar que eu não era nada. E agora você está prestes a provar que ele estava errado. Mas Vivi, ela se sentou à minha frente, preciso saber que você está fazendo isso pelos motivos certos. Não apenas por vingança. Qual o problema com a vingança? Nada. Contanto que isso não te consuma. Contanto que você continue fazendo isso porque ama o trabalho, porque se orgulha do que construiu. Se for só para magoá-lo. Ela parou de falar. Fiquei em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras dela. É uma mistura dos dois, admiti finalmente. Adoro o que construí. Tenho orgulho da Apex Events, do hotel, de tudo que conquistamos. Mas sim, quero que ele veja isso. Quero que ele saiba que cada palavra que disse sobre mim estava errada. Quero que ele sinta o que me fez sentir. Está bem, disse Paige. Contanto que você saiba a diferença. 3 meses antes da conferência, enviei um convite pessoal para Rilan. Não foi da Apex Events, nem pelos canais oficiais. Foi uma nota manuscrita entregue em seu escritório por um mensageiro, usando o sobrenome que eu havia abandonado. Rilan, ouvi dizer que você vai palestrar no Tech Innovation Summit. Sei que não nos falamos desde o divórcio, mas queria entrar em contato. Adoraria comparecer e apoiar sua palestra. Seria muito importante para mim ver como você está. Espero que possamos manter uma relação cordial, por consideração aos velhos tempos. Viviana Sterling. Refleti sobre cada palavra, buscando o tom perfeito. Humilde, um pouco desesperada, a ex-esposa que ainda não tinha superado o término. A mulher que ele esperava que eu fosse. Imaginei-o lendo. Imaginei a satisfação se espalhando pelo seu rosto. Sua resposta chegou 2 dias depois, entregue no endereço do meu apartamento, que ele não deveria ter, o que significava que ele estava me vigiando. Viviana, que gentileza sua entrar em contato. Claro que você pode participar. Reservei um ingresso na bilheteria em seu nome. Será bom para você ver o que é o verdadeiro sucesso. Talvez você aprenda algo. R. Li essa última frase 5 vezes. Talvez você aprenda alguma coisa. A arrogância, a condescendência. Mesmo agora, mesmo depois de 2 anos de divórcio, ele não resistiu à tentação de me menosprezar. Perfeito. Mostrei o bilhete para Paige. Ela leu e ficou pálida. Vou dar um soco nele, disse ela. Vou dar um soco bem na cara arrogante dele. Não, você não vai. Você vai sentar na plateia comigo e assistir a tudo acontecer. Conte-me o plano. Conte-me todos os detalhes. Então, eu aceitei. A conferência começaria com o credenciamento e o networking na sexta-feira à tarde.
Na sexta-feira à noite, haveria uma recepção de boas-vindas no salão de baile do Grand Meridian. O sábado foi um dia repleto de painéis de discussão, sessões paralelas e workshops. A noite de sábado foi dedicada ao jantar de premiação. E no domingo de manhã, Rylan fez seu discurso de abertura. Ele será apresentado pelo organizador da cúpula, expliquei. É nesse momento que eu subo ao palco. Você vai apresentá-lo? Não. Vou agradecê-lo por ter concordado em falar no meu evento no meu hotel, e depois vou dizer a todos naquela sala exatamente quem ele é. Os olhos de Paige se arregalaram. Vive, eu não vou mentir sobre nada. Não vou difamá-lo. Vou apenas contar a verdade sobre o casamento, sobre a maneira como ele me tratou, sobre o que lhe disse que eu nunca conseguiria realizar. Inclinei-me para a frente. E então vou deixá-lo fazer seu discurso, sabendo que todos naquela sala sabem que ele é uma fraude. Isso é? Paige começou a rir. Isso é diabólico. Será que é demais? Não. O sorriso dela era intenso. Está perfeito. As semanas que antecederam a cúpula foram uma correria. Confirmações, mudanças de última hora, o cancelamento de um palestrante que exigiu uma busca frenética por um substituto. O caos normal do planejamento de eventos amplificado pela magnitude desta conferência. Eu quase não dormi. Quando consegui dormir, sonhei com o momento em que subiria naquele palco. A expressão no rosto de Rylan quando ele percebesse a verdade. Uma semana antes da cúpula, almocei com Catherine Wu, minha advogada de divórcio. Mantivemos contato ao longo dos anos. Ela se tornou uma espécie de mentora para mim. Ouvi dizer que você é o idealizador do Tech Innovation Summit, disse ela, dando um gole em seu vinho. Quando você ia me contar? Como você descobriu? Sou a advogada, Viviana. Descubro as coisas. Ela sorriu. E ouvi um boato interessante de que seu ex-marido será o palestrante principal. Ele é? Ele sabe que você está organizando isso? Ainda não. O sorriso de Catherine se alargou. Diga-me que você está planejando algo bom. Contei-lhe o plano. Ela ouviu, sua expressão mudando de divertimento para admiração. Isso é brilhante, disse ela quando terminei. Absolutamente brilhante, mas tenha cuidado. Cuidado como? Certifique-se de ter provas de tudo o que você vai dizer. As mensagens de texto, as mensagens instantâneas, tudo. Porque se ele decidir processá-la por difamação, você precisa ser capaz de provar que cada palavra é verdadeira. Tenho tudo. Capturas de tela, e-mails, testemunhas do comportamento dele. Ótimo. Ela ergueu o copo. Então mal posso esperar para vê-lo queimar. Chegou a última semana. O hotel estava pronto. A programação estava definida. Os palestrantes estavam confirmados. 500 profissionais do setor estavam inscritos. E Rylan não fazia ideia do que estava por vir. Na quarta-feira, 3 dias antes do início da conferência, fui ao Grand Meridian para fazer uma última vistoria. Mônica e eu verificamos cada sala, cada configuração, cada detalhe. Isso vai ser incrível, disse Mônica, olhando ao redor do salão de baile com seus lustres de cristal e pisos de madeira recém-restaurados. Não consigo acreditar o quanto já avançamos. Nem eu, respondi sinceramente. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento e escrevi meu discurso. As palavras que eu diria quando subisse naquele palco no domingo de manhã, eu as escrevi, apaguei, escrevi de novo. Agressivas demais, emotivas demais, demais. Por fim, optei por algo simples. Verdadeiro. Os fatos essenciais da minha história, apresentados de forma calma e clara. Paige apareceu por volta das 10 horas e me encontrou encarando a tela do meu laptop. Você que escreveu? Ela perguntou. Sim. Posso ler? Virei o laptop na direção dela. Ela leu em silêncio, com uma expressão indecifrável. Quando terminou, olhou para mim com lágrimas nos olhos. Está perfeito, sussurrou. Vive, está perfeito. Chegou a sexta-feira. Acordei às 5 horas da manhã, ansiosa demais para dormir. Fiz minha rotina matinal no piloto automático.
Banho, café, a roupa que eu havia planejado semanas atrás. Um terno azul marinho, uma armadura elegante, porém profissional. Cheguei ao Grand Meridian às 7 horas. O balcão de check-in já estava sendo montado no saguão. Minha equipe estava por toda parte, conferindo crachás, testando microfones e organizando os kits de boas-vindas. Encontrei Mônica coordenando tudo com a equipe de catering. Está tudo bem? Perguntei. Ela deu um pulo e depois riu. Você me assustou. Sim, está tudo nos trilhos. O credenciamento abre às 14 horas. Recepção de boas-vindas às 19 horas. Estamos prontos. Você fez um trabalho incrível, Mônica. Obrigada. Ela sorriu. Está brincando? Este é o maior evento do qual já participei. Obrigada por me deixarem estar aqui. Passei a manhã em constante movimento, verificando e revendo tudo. Em dado momento, me vi sozinha no salão de baile vazio, olhando para o palco onde Rylan discursaria dali a 2 dias. Você não é inteligente o suficiente para isso, Viviana. Sua voz ecoou na minha memória. Observe-me, sussurrei para o quarto vazio. O credenciamento começou às 14 horas. Posicionei-me perto da entrada, cumprimentando os participantes à medida que chegavam. Líderes do setor, CEOR, empreendedores, pessoas que eu admirava de longe há anos. Agora estavam ali, no meu evento, apertando minha mão e agradecendo por eu ter organizado a conferência. Às 6h30, eu o vi. Rylan entrou no hotel como se fosse o dono do lugar, ombros para trás, aquele andar confiante de sempre, vestindo um terno cinza escuro caro que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu cabelo estava mais curto do que eu me lembrava, com alguns fios grisalhos nas têmporas que, de alguma forma, o faziam parecer mais distinto, mais bem-sucedido. Ele estava sozinho. Sem Jéssica, sem comitiva, apenas Rylan Sterling, Take-Seal, se preparando para ser a estrela do show. Meu coração batia forte contra as costelas. Depois de 2 anos, vê-lo pessoalmente foi surreal, como assistir a um personagem de um pesadelo ganhar vida. Ele caminhou até a recepção sem me ver. Eu me posicionei estrategicamente atrás de uma coluna, perto o suficiente para observar, mas fora de seu campo de visão. Estou fazendo o check-in, disse-lhe ao voluntário na recepção, com a voz exatamente como eu me lembrava, suave, autoritária, a voz de alguém acostumado a ser ouvido. Rylan Sterling. O voluntário, um estagiário universitário chamado Josh, encontrou seu crachá e o pacote de boas-vindas. Aqui está, Sr. Sterling. O senhor está na suíte Cascade, no 5º andar. Sua palestra principal será no domingo de manhã, às 9 horas, no salão de baile. Eu sei quando será minha palestra principal, disse Rylan, não de forma grosseira, mas com aquele tom condescendente que sugeria que o voluntário estava perdendo tempo. Claro. A recepção de boas-vindas começa em 30 minutos no salão de baile. Coquetéis e aperitivos. Você vai comparecer? Não perderia isso por nada. Rylan pegou seu material e dirigiu-se aos elevadores. Esperei até que ele desaparecesse antes de sair de trás da coluna. Minhas mãos tremiam. Apertei-as contra o corpo. Mônica apareceu ao meu lado. Era ele? Sim. Você está bem? Estou bem. Minha voz soou distante até para mim mesma. Preciso me trocar para a recepção. Você pode cuidar disso aqui? Claro, Vivi. Ela hesitou. Seja lá o que você estiver planejando, tenha cuidado. Consegui sorrir. Sempre. Subi até meu escritório no 3º andar, uma pequena sala que eu havia adaptado para uso durante eventos no hotel. Trouxe um vestido para a recepção, algo que escolhi especificamente para esta noite. Verde esmeralda, ajustado, mas profissional, o tipo de vestido que chama a atenção sem esforço. Troquei de roupa, retoquei a maquiagem e me encarei no espelho. A mulher que me olhava era irreconhecível em comparação com a pessoa que eu era 3 anos atrás. Mais forte, mais determinada, alguém que sobreviveu, se reconstruiu e se recusava a permanecer quebrada. Você não é inteligente o suficiente para isso, Viviana. Sim, eu disse ao meu reflexo. Eu sou. A recepção de boas-vindas já estava em pleno andamento quando entrei no salão de baile.
200 pessoas em trajes formais, com taças de vinho na mão, conversavam animadamente sobre assuntos da área. Um quarteto de cordas tocava suavemente em um canto. Garçons circulavam com bandejas de aperitivos que me custaram uma fortuna, mas que pareciam valer cada centavo. Avistei Rylan imediatamente. Ele estava perto do bar, rodeado por um pequeno grupo de pessoas que claramente queriam conversar com ele. Ele sorria, gesticulava com a taça de vinho, era o centro das atenções, exatamente onde queria estar. Peguei uma taça de champanhe de um garçom que passava e circulei pelo salão, cumprimentando os presentes, fazendo apresentações e desempenhando o papel de um anfitrião gentil. Várias pessoas me agradeceram por organizar a conferência. Algumas mencionaram o quanto ficaram impressionadas com o local. O Grand Meridian é deslumbrante, disse uma mulher de uma empresa de biotecnologia. Não consigo acreditar que este lugar ficou vazio por tanto tempo. Quem o reformou tem um gosto incrível. Obrigado, eu disse. Vou repassar isso ao dono. Paige chegou por volta das 7h30, vestindo um elegante vestido preto de coquetel e com um sorriso que prometia o caos. Ela havia tirado o dia de folga do trabalho para estar aqui e me apoiar no que ela começou a chamar de acerto de contas. Onde ele está? Perguntou ela, observando a multidão. Acenei com a cabeça na direção do bar. Realizando audiências. Ela o estudou, com a expressão endurecendo. Ele parece exatamente o mesmo, presunçoso, como se o mundo existisse para servi-lo. Ele não tem ideia do que está por vir. Você vai falar com ele hoje à noite? Não. Deixe-o aproveitar isso. Deixe-o pensar que tudo está indo conforme o planejado. Você fica assustador quando começa a fazer cálculos assim. Sabia disso? Eu sorri. Ótimo. Circulávamos juntos, com Paige me distraindo sempre que parecia que eu poderia acabar acidentalmente perto de Rylan. A noite passou num turbilhão de conversas, sorrisos forçados e a constante consciência da presença de Rylan como uma farpa sob a minha pele. Por volta das 21h, eu estava conversando com um investidor de capital de risco sobre o futuro do planejamento de eventos quando senti o olhar de alguém sobre mim. Me virei e vi Rylan me encarando do outro lado da sala. Por um instante, apenas nos entreolhamos. Sua expressão oscilou por diversas emoções em rápida sucessão. Surpresa, confusão, algo que talvez fosse desconforto. Ele claramente só tinha me notado agora. Provavelmente só agora percebeu que Viviana Sterling, sua patética ex-esposa que lhe enviará aquele bilhete humilhante, estava aqui nesta recepção elegante em vez de esperar docilmente na plateia por seu discurso principal. Levantei levemente minha taça de champanhe em sinal de reconhecimento. Ele franziu a testa, disse algo para o homem ao lado e começou a caminhar em minha direção. Chegando, murmurou Paige. Eu o vejo. O investidor de capital de risco com quem eu estava conversando, um homem chamado Gerald, percebeu que minha atenção havia mudado. Está tudo bem? Tudo bem, eu disse. Apenas um velho conhecido. Rylan chegou até nós, com um sorriso que não chegava aos olhos. Viviana, que surpresa! Olá, Rylan. Minha voz era perfeitamente neutra, perfeitamente profissional. Ele olhou para Paige, que o encarava com hostilidade evidente. Paige, sempre bancando a irmã protetora. Sempre, disse ela friamente. Gerald olhou entre nós, percebendo a tensão. Eu deveria. Vou deixar você me alcançar. Na verdade, comecei, mas ele já estava recuando. Rylan o observou partir e depois se virou para mim. Não esperava te ver na recepção. Achei que você só assistiria à palestra principal. Consegui um ingresso para a conferência completa, eu disse. Pareceu valer a pena. Ingresso caro para alguém que, como você está, Viviana? Já encontrou trabalho? Havia um tom condescendente, proferido com um sorriso. Paige emitiu um som que poderia ter sido um rosnado. Estou bem, eu disse calmamente. Muito bem, na verdade. Ótimo. Fico feliz que esteja se adaptando. Ele tomou um gole de vinho. Deve ser uma grande mudança estar aqui. Este é um evento de alto nível. Muitas pessoas bem-sucedidas. Eu percebi. Então, o que você faz agora? Ainda está procurando sua vocação?
Ele fez aspas com os dedos ao redor da palavra, e eu senti paz de ficar tensa ao meu lado. Algo assim. Eu sorri. E você? Como está a Jéssica? Seu rosto ficou inexpressivo. O quê? Jéssica, da contabilidade. Sua sócia. Ela está aqui esta noite? Isso é? Ele olhou em volta, baixando a voz. Isso é história antiga e inapropriado para ser mencionado. É mesmo? Pensei que estávamos nos entendendo melhor. Seu maxilar se contraiu. Preciso socializar. Aproveite a recepção, Viviana. Tente não se sentir muito deslocada. Ele se afastou antes que eu pudesse responder. Paige agarrou meu braço. Eu vou matá-lo. Vive, eu vou mesmo matá-lo. Ainda não, eu disse, observando-o desaparecer na multidão. Domingo. Espere até domingo. Como você consegue ficar tão calmo? Olhei para ela, e seja lá o que ela viu no meu rosto, a fez recuar. Porque eu sei algo que ele não sabe, eu disse baixinho. E em 36 horas, todos os outros também saberão. O sábado foi uma tortura. A conferência estava transcorrendo sem problemas. Debates em painel, workshops, sessões paralelas. Os participantes estavam engajados. Os palestrantes foram excelentes. O feedback foi extremamente positivo. Objetivamente falando, o evento foi um enorme sucesso. Mas tudo em que eu conseguia pensar era na manhã de domingo. Quase não dormi no sábado à noite. Fiquei deitada na cama do meu apartamento, encarando o teto, repassando meu discurso várias vezes, imaginando diferentes cenários na minha cabeça. E se ele saísse do palco? E se ele tentasse me interromper? E se a plateia não acreditasse em mim? Às 3 horas da manhã, desisti de dormir, fiz café e abri as capturas de tela no meu laptop pela 100ª vez. As mensagens de texto, os e-mails, as mensagens em que ele zombava de mim, me menosprezava e dizia à amante que eu não valia nada. Tudo documentado. Tudo verdade. Tudo prestes a se tornar muito, muito público. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Paige. Também não consigo dormir. Quer companhia? Sim. Ela chegou 20 minutos depois com donuts e uma expressão que sugeria que também estivera olhando para o teto. Isso é uma loucura, disse ela, sentando-se no meu sofá. Amanhã de manhã, você vai destruir publicamente seu ex-marido na frente de 500 líderes do setor. Quando você diz isso dessa forma, soa dramático. É dramático. É a coisa mais dramática que já aconteceu. Estou tão orgulhoso de você. Estou tão feliz. Eu ri apesar da minha ansiedade. Obrigada por estarem aqui durante tudo isso. Você está brincando? Ver o Ryan Sterling receber o que merece. Eu não perderia isso por nada. Ela fez uma pausa. Você está com medo? Aterrorizado. Ótimo. Isso significa que você se importa. Significa que isso importa. Ela segurou minha mão. Mas Vivi, você precisa se lembrar de uma coisa. Não importa o que aconteça amanhã, você já venceu. Você construiu tudo isso. O negócio, o hotel, a conferência. Você provou que ele estava errado no momento em que saiu daquela casa e se recusou a desistir. Então por que o amanhã parece tão importante? Porque o desfecho importa. Porque fazê-lo enxergar o que perdeu importa. Porque estar naquele palco e contar a sua verdade importa. Ela apertou minha mão. E porque ele merece saber que você não é apenas inteligente o suficiente, você é mais inteligente do que ele jamais foi. Ficamos acordados até o amanhecer, conversando, planejando e, ocasionalmente, caindo na gargalhada nervosa. Quando o sol finalmente nasceu, eu me sentia simultaneamente exausta e eletrizada. Domingo de manhã, o dia em que tudo mudou. Cheguei ao Grand Meridian às 7 horas. O salão de baile já estava sendo preparado para a palestra principal. Fileiras de cadeiras voltadas para o palco, telas de cada lado para os slides da apresentação, um pódio com o logotipo da conferência. Minha equipe estava fazendo os últimos ajustes. Mônica me viu e veio correndo até mim.
Está tudo pronto, disse ela. A equipe do Sr. Sterling enviou os slides ontem à noite. Eles estão carregados e testados. A passagem de som é às 8. Você está. Ela fez uma pausa, analisando meu rosto. Você está bem? Você parece. Não consegui dormir. Ia dizer que estava determinado, de uma forma um pouco assustadora. Consegui sorrir. Tenho algo que preciso fazer esta manhã. Durante a apresentação principal. Que tipo de coisa? Apenas confie em mim. Ela pareceu preocupada, mas assentiu com a cabeça. Sempre. Às 8 horas da manhã, Rylan chegou para sua passagem de som. Observei do fundo do salão de baile enquanto ele subia ao palco, testando o microfone e revisando seus slides com seu assistente, um jovem nervoso que assentia com a cabeça para tudo que Rylan dizia. Rylan parecia confiante, à vontade. Este era o seu elemento, o palco, a plateia, os holofotes. Ele não fazia ideia de que tudo aquilo era meu. Esperei até que ele terminasse, então me aproximei do palco. Sr. Sterling. Ele se virou, me viu e franziu a testa. O que você está fazendo aqui? Faço parte da equipe organizadora. Só queria confirmar se está tudo pronto para esta manhã. Seu semblante se franziu ainda mais. Equipe organizadora? Você trabalha para a empresa de eventos. Algo assim? Dei uma olhada no meu celular. Sua palestra começa às 9 horas. Esperamos cerca de 400 participantes. Algumas pessoas tiveram que sair mais cedo, mas ainda assim é um ótimo público. Você será apresentado às 9 horas em ponto. Apresentado por quem? O organizador da cúpula. Eu pensei que o organizador se chamava alguém. Ele fez uma pausa, tentando se lembrar. Preferimos manter um perfil discreto, eu disse. Deixe que os palestrantes e participantes sejam as estrelas. Bem, diga a quem estiver me apresentando para ser breve. O público está aqui para minha palestra, não para comentários iniciais. Vou repassar a informação. Eu sorri. Boa sorte, Rylan. Saí de perto antes que ele pudesse responder, com o coração batendo tão forte que pensei que ele pudesse ouvir. Às 9 horas da manhã, o relógio se aproximava com uma lentidão excruciante. Os participantes entravam no salão de baile, encontrando seus lugares e conversando em voz baixa. 400 pessoas, exatamente como eu havia dito a Rylan. 400 testemunhas do que estava prestes a acontecer. Paige estava sentada na terceira fila, bem em frente ao pódio. Quando nossos olhares se cruzaram, ela me deu um pequeno aceno de cabeça em sinal de encorajamento. Às 8h55, Mônica me encontrou nos bastidores. 5 minutos. Você está pronto? Sim. Vive, seja lá o que você estiver prestes a fazer, espero que valha a pena. Isso é. Posicionei-me nos bastidores, escondido da plateia pela cortina. Dali, eu conseguia ver Rylan do outro lado do palco, revisando anotações no celular. Confiante, sereno, o CEO de sucesso prestes a proferir um discurso inspirador para seus colegas. Exatamente às 9 horas da manhã, as luzes se apagaram. Mônica subiu ao palco com um microfone sem fio, sorrindo para a plateia. Bom dia a todos. Muito obrigado por se juntarem a nós para a nossa palestra de encerramento. Tivemos uma conferência incrível e sei que falo em nome de todos quando digo que foi uma experiência fantástica. Ela fez uma pausa. Temos muita sorte de ter um palestrante excepcional esta manhã. Mas antes de o apresentarmos, gostaria de convidar a fundadora da Apex Events e proprietária do Grand Meridian Hotel para dizer algumas palavras. Por favor, recebam Viviana Cole. A plateia aplaudiu educadamente. Aquele tipo de aplauso genérico para uma introdução à qual eles não estavam realmente prestando atenção. Subi ao palco. Das coxias, ouvi Rylan inspirar profundamente ao me reconhecer. Reconhecer meu nome verdadeiro, não aquele que ele me obrigara a usar durante nosso casamento. Os aplausos continuaram enquanto eu caminhava até o pódio, meus saltos clicando no piso de madeira. Olhei para a plateia, 400 rostos, a maioria desconhecidos, alguns com quem eu havia trabalhado no último ano.
E na terceira fila, Paige, seus olhos brilhando de orgulho e expectativa. Esperei que os aplausos cessassem. Obrigada, Mônica. Minha voz estava firme, amplificada pelo microfone. E obrigada a todos que participaram desta cúpula. Estes 3 dias foram extraordinários e sou muito grata a cada um de vocês por estarem aqui. Fiz uma pausa, reunindo meus pensamentos e minha coragem. Antes de apresentarmos nosso palestrante principal, preciso compartilhar algo pessoal. É relevante para esta manhã, para esta conferência e para o motivo pelo qual faço o trabalho que faço. A reação da plateia, que de repente demonstrou maior atenção, foi surpreendente. Aquela não era uma apresentação corporativa típica. Há 3 anos, eu era casada com um homem que me dizia que eu não era inteligente o suficiente para ter sucesso nos negócios, que ria das minhas ideias e que eu não tinha a mente nem a motivação para construir algo significativo. Mantive a voz calma. Imparcial. Quando lhe mostrei um plano de negócios, o plano que eventualmente se tornou a Apex Events, ele o rasgou e jogou no lixo. Disse-me que era vergonhoso, que eu deveria desistir do meu sonho de ter um negócio. O salão de baile estava completamente silencioso agora. Até mesmo as pessoas que estavam checando seus celulares haviam levantado o olhar. Aquele homem é Rylan Sterling, o palestrante principal desta manhã. Ouvi exclamações de surpresa. Vi cabeças se virando para olhar para as laterais do palco, onde Rylan estava parado, congelado, com um rosto pálido. Não estou lhe dizendo isso para humilhá-lo, continuei. Estou lhe dizendo isso porque acho importante que você saiba que a pessoa que está prestes a lhe dar conselhos sobre inovação e sucesso é alguém que tentou ativamente impedir o sucesso de outra pessoa, que viu potencial em alguém que dizia amar e escolheu destruí-lo em vez de apoiá-lo. Minhas mãos apertavam o pódio com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Forcei-me a relaxá-las. Após o divórcio, peguei o dinheiro do acordo e fundei a Apex Events. Comecei do zero, apenas com uma ideia e muita determinação. Organizamos 15 conferências no primeiro ano. No segundo ano, triplicamos esse número. No ano passado, tínhamos a receita e a credibilidade necessárias para comprar este hotel. Gesticulei em direção ao salão de baile ao nosso redor. Esta propriedade histórica que os acolhe neste fim de semana, eu a comprei, reformei e transformei no que vocês veem hoje. Alguém na plateia começou a aplaudir, depois outra pessoa, e mais, até que os aplausos se tornaram estrondosos. Esperei que diminuíssem. Então, quando Rylan Sterling me convidou para participar desta conferência, esta conferência que organizei no hotel que possuo, e me disse que eu poderia aprender algo, pensei que era a oportunidade perfeita para ensiná-lo algo. Olhei para as laterais do salão, onde Rylan ainda estava parado, o rosto agora vermelho de raiva. Você estava enganado sobre mim, disse diretamente a ele, minha voz ecoando pelo salão. Você estava enganado sobre o que eu poderia construir. Enganado sobre minha inteligência, minhas capacidades, meu valor. E todos nesta sala agora sabem disso. A plateia reagiu com entusiasmo. Alguns aplaudiam, outros riam, outros ainda simplesmente observavam, chocados, o drama que se desenrolava. Voltei-me para o microfone. Então, vou descer do palco agora e me sentar na plateia. Rylan Sterling virá aqui e fará seu discurso de abertura. E quero que todos vocês ouçam atentamente seus conselhos sobre inovação e sucesso, porque vocês precisam saber de quem eles vêm. Larguei o microfone e saí do palco. O salão explodiu em ruído, aplausos, conversas, o som de 400 pessoas reagindo simultaneamente ao que acabavam de presenciar. Desci as escadas do palco e me sentei na cadeira vazia ao lado de Paige. Ela agarrou minha mão, apertando com tanta força que doeu. Meu Deus, ela sussurrou. Vive! Meu Deus! No palco, Mônica voltou ao pódio com uma expressão de choque, mas profissional. E agora, por favor, recebam Rylan Sterling. Os aplausos foram dispersos, incertos, nada parecidos com a recepção entusiástica que um palestrante principal costuma receber. Rylan subiu ao palco. Ele teve 1 minuto para se recompor, mas ainda parecia abalado. Sua postura confiante havia desaparecido. Seu sorriso era forçado, frágil. Ele chegou ao pódio e olhou para a plateia. 400 pessoas o encaravam, imaginando que tipo de homem trata a esposa da maneira que acabei de descrever.
Obrigado pela apresentação, disse ele, com a voz tensa. Embora eu deva dizer que foi uma baita emboscada. Algumas risadas constrangidas da plateia. Não vou abordar as acusações pessoais que acabaram de ser feitas. Acho que todos podemos concordar que este não é o momento nem o lugar para isso. Por que não? Gritou alguém da plateia. Uma mulher na última fila. Ela te deu uma plataforma. Defenda-se. Rylan cerrou os dentes. Porque estou aqui para falar sobre inovação na indústria de tecnologia, não para reviver um casamento fracassado. Você fracassou porque falhou com ela, disse outra pessoa. O clima na sala estava mudando. O que havia começado como choque estava se transformando em outra coisa. Hostilidade, julgamento. Rylan tentou prosseguir. Clicou no primeiro slide, um título genérico sobre inovação por meio da disrupção. Hoje, quero falar sobre o que é preciso para construir uma empresa de sucesso. A mentalidade, as estratégias, o... Você tentou impedir sua esposa de construir uma empresa de sucesso? Outra voz da plateia. O rosto de Rylan ficou vermelho como um tomate. Não vou discutir com... Porque isso não soa nada inovador. A mesma voz continuou. Parece que você se sentiu ameaçado pela concorrência. Mais murmúrios de concordância percorreram a multidão. Permaneci completamente imóvel em meu assento, observando tudo acontecer. Eu não esperava por isso. A plateia se voltando contra ele, questionando-o, recusando-se a deixá-lo ir além do que eu havia revelado. Eu imaginava que eles ficariam sentados em um silêncio desconfortável enquanto ele discursava. Que o dano seria sutil, social, do tipo que se manifesta em conversas sussurradas depois. Isso foi melhor. Rylan tentou novamente. Olha, relacionamentos são complicados. Às vezes, as pessoas se lembram das coisas de forma diferente de como aconteceram. O que importa é... Você está dizendo que ela mentiu? Paige perguntou, com a voz firme e clara. Todas as cabeças na plateia se viraram para olhá-la. Os olhos de Rylan a encontraram, e viu um lampejo de reconhecimento em seu rosto. Paige, é claro que você está aqui. Responda a pergunta, disse ela, levantando-se. Ela mentiu? Você disse a ela, ou não, que ela não era inteligente o suficiente para ter sucesso? Você rasgou o plano de negócios dela, ou não? O salão de baile estava em completo silêncio. Rylan a encarou por um longo momento. Eu podia vê-lo calculando, tentando encontrar uma saída que salvasse sua reputação. Tentando encontrar as palavras que o fariam parecer a vítima em vez do vilão. Eu expressei preocupações sobre um empreendimento comercial que me parecia irrealista, disse-lhe finalmente. Eu estava tentando protegê-la da decepção, do fracasso. Isso não é o mesmo que... Mas ela não falhou, eu disse baixinho. Todos se viraram para me olhar. Levantei-me lentamente. Eu não falhei, Rylan. É essa parte que você ainda não parece entender. Você me disse que eu não conseguiria fazer isso, e mesmo assim eu fiz. Construí tudo o que você disse que eu não era capaz de construir. Viviana. Ele parecia genuinamente em pânico agora, toda a pretensão de controle havia desaparecido. E a parte realmente triste, continuei, com a voz firme. Eu teria te incluído nesse sucesso. Se você tivesse me apoiado em vez de me derrubar, poderíamos ter construído algo juntos. Mas você não suportava a ideia de eu ser sua igual. Você precisava que eu fosse pequena para se sentir grande. A verdade daquelas palavras pairava no ar. Rylan abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Isso é antiético. Esta é uma conferência profissional e você está transformando em um ataque pessoal. Não, disse um homem na primeira fila, levantando-se. Eu o reconheci, Theodore Grant, CEO de uma grande empresa de software. Ela transformou isso em uma lição sobre ego, sobre o que acontece quando você é tão inseguro com o seu próprio sucesso que precisa sabotar o de outra pessoa. Outra pessoa se levantou, depois outra. Em segundos, metade da plateia estava de pé. Não para aplaudir, apenas parados. Uma demonstração silenciosa de apoio que, de alguma forma, era mais poderosa do que qualquer aplauso. Rylan olhou para a plateia de pé, depois para mim,
e então voltou a olhar para a apresentação na tela atrás dele. Seu discurso cuidadosamente preparado sobre inovação e disrupção tornou-se completamente sem sentido diante da realidade do que ele havia feito comigo. Não preciso ficar aqui parado e aguentar isso, disse-lhe finalmente, com a voz trêmula de raiva. Fui convidado para falar, para compartilhar minha experiência. Você foi convidado porque eu aprovei seu nome na lista de palestrantes, eu disse. Eu queria você aqui, Rylan. Eu queria que você visse o que eu construí. Eu queria que você finalmente entendesse que cada palavra que você disse sobre mim estava errada. Ele me encarou, e por um instante vi algo além de raiva em seus olhos. Algo que poderia ter sido vergonha, arrependimento ou a constatação tardia do que exatamente ele havia perdido. Então seu rosto endureceu. Você é vingativo, disse-lhe friamente. Sempre foi. Toda essa história, o convite, a armação, é patético. Você construiu uma empresa e comprou um hotel só para se vingar de mim. Não, respondi simplesmente. Construí uma empresa e comprei um hotel porque sabia que podia. A vingança foi apenas um bônus. Alguém na plateia riu, depois outra pessoa. Então a sala inteira estava rindo. Não era um riso cruel, mas aquele tipo de riso que surge ao presenciar algo absurdamente, perfeitamente justo. Rylan pegou suas anotações do pódio. Terminei por aqui. Sua apresentação principal vai até às 10h30, eu disse. Você tem 1h15 restantes. Não me importo. Ele caminhou em direção à escada do palco. Podem me processar por quebra de contrato, se quiserem. Não vou ficar aqui para ser humilhado. Tarde demais para isso, gritou Paige, e mais risos ecoaram pela multidão. Rylan desceu as escadas e caminhou pelo corredor central em direção à saída. A plateia o observou partir em silêncio. Ao chegar ao fundo do salão de baile, ele se virou para me olhar uma última vez. Nossos olhares se encontraram à distância. Eu não sorri, não me vangloriei. Apenas o encarei fixamente, deixando-o ver exatamente em quem eu havia me transformado em sua ausência. Então ele empurrou as portas e desapareceu. O salão de baile rompeu em aplausos e conversas. As pessoas estavam de pé, conversando, pegando seus celulares. Eu sabia o que aconteceria a seguir. Essa história se espalharia pelas redes sociais, pelos círculos da indústria, por todas as redes onde Rylan Sterling construiu sua reputação. Amanhã, todos saberiam. Mônica apareceu ao meu lado, com um olhar atordoado. O que fazemos agora? A palestra principal deveria durar até às 10h30. Temos mais de 1 hora para preencher. Olhei para o palco, para as 400 pessoas que agora me observavam com expectativa. Uma ideia surgiu. Ainda temos algum outro palestrante aqui? Perguntei. Sim, a maioria dos participantes do painel de ontem ainda está por aqui. Por quê? Pergunte se algum deles estaria disposto a participar de uma sessão improvisada de perguntas e respostas sobre inovação de verdade, sobre como construir negócios de forma ética, sobre apoiar em vez de sabotar. Fiz uma pausa. E Mônica, certifique-se de que registremos tudo o que acontecer em seguida. Quero me lembrar disso. Ela sorriu. Já estou cuidando disso. A sessão improvisada de perguntas e respostas que substituiu a palestra de Rylan tornou-se o momento mais comentado de toda a conferência. Reunimos um painel de 5 palestrantes, 4 CEOs e um investidor de capital de risco, todos participantes que haviam apresentado trabalhos na conferência nos 2 dias anteriores. Eles subiram ao palco e passaram a hora seguinte discutindo o que era a verdadeira liderança, o que significava construir uma cultura empresarial que valorizasse a todos em vez de esmagar a concorrência e o que a inovação ética realmente exigia. Em seguida, abriram espaço para perguntas da plateia. A primeira pergunta veio de uma jovem que estava sentada no fundo da sala. Senhorita Cole, como encontrou coragem para deixar seu casamento e recomeçar? Eu não esperava fazer parte do painel, mas Mônica me entregou o microfone, de repente, eu estava de pé no pódio novamente. Naquele momento, eu não me sentia corajosa, eu disse. Para ser sincera, eu estava apavorada. Ir embora significava admitir que eu estava errada sobre ele, errada sobre o nosso casamento, errada sobre a vida que eu achava que construiríamos juntos. Mas percebi algo.
Estar errada sobre o passado era melhor do que estar errada sobre o futuro. Aplausos. Outra pergunta: você sempre planejou confrontá-lo publicamente? Não, admiti. Por muito tempo, eu só queria provar que ele estava errado, em silêncio, construir meu sucesso e nunca mais pensar nele. Mas quando ele me enviou aquele convite, tirei o cartão cor creme do bolso do meu paletó e o mostrei. Quando ele me convidou para assistir ao seu sucesso em um evento que eu havia organizado em um hotel de minha propriedade e me disse que eu poderia aprender algo, percebi que ele não tinha aprendido nada. Ele ainda era aquele mesmo homem arrogante e inseguro que precisava diminuir os outros para se sentir poderoso. E pensei que talvez esta fosse uma oportunidade de ensiná-lo algo, pela primeira vez. Você se arrepende? Perguntou alguém. De tê-lo exposto dessa forma? Refleti bastante sobre isso. Lamento que tenha sido necessário. Gostaria que vivêssemos em um mundo onde pessoas como Rylan não pudessem ter sucesso tratando os outros tão mal. Mas me arrependo de ter dito a minha verdade? Jamais. As perguntas continuaram, passando da minha história pessoal para tópicos mais amplos sobre ética empresarial, síndrome do impostor e construção de empresas com integridade. O debate foi rico e sincero de uma forma que a palestra preparada por Rylan jamais teria conseguido. Quando a sessão finalmente terminou às 11 horas, eu estava exausta e eufórica na mesma medida. As pessoas me cercaram enquanto eu tentava sair do palco. Os participantes queriam apertar minha mão, compartilhar suas próprias histórias de superação da insegurança ou de como se libertar de relacionamentos tóxicos. Um jornalista de uma publicação do setor de tecnologia pediu uma entrevista. 2 CEOs perguntaram se a Apex Events estava aceitando novos clientes. Mônica teve que me resgatar à força da multidão. Você está viralizando, disse ela, mostrando-me o celular enquanto nos dirigíamos para um corredor silencioso. Alguém gravou seu discurso de apresentação e postou no Twitter. Já foi retuitado 15.000 vezes. Eu fiquei olhando para a tela do celular dela, assistindo a um vídeo meu em pé naquele pódio, dizendo as palavras que me atormentavam há semanas. Os comentários eram extremamente positivos. Essa é a jogada de negócios mais cruel que eu já vi. Arranje uma mulher que compre um hotel para humilhar o ex-marido. Rylan Sterling acabou de ser massacrado e, sinceramente, ele mereceu. Viviana Collie é minha nova heroína. Meu Deus, eu disse fracamente. Isso está realmente acontecendo. Isso está realmente acontecendo, confirmou Mônica. Seu telefone provavelmente está derretendo neste momento. Ela tinha razão. Quando verifiquei meu celular, tinha 67 chamadas perdidas, 200 mensagens de texto e centenas de notificações de e-mail. Mensagens de antigos colegas, de potenciais clientes, de jornalistas, de completos estranhos que tinham visto o vídeo. E uma mensagem da Catherine Wu, minha advogada de divórcio: eu te disse para fazê-lo queimar. Não esperava que você o incinerasse. Muito bem. Paige me encontrou no corredor, o rosto corado de excitação. Vive, isso é inacreditável. Todo mundo está falando sobre isso. Acabei de ouvir 3 grupos diferentes no saguão discutindo o que aconteceu. Isso é bom ou ruim? Você está brincando? É perfeito. Você é uma heroína popular. A mulher que construiu um império para humilhar o ex-marido. Parece cena de filme. Eu não construí um império para humilhá-lo, protestei. Eu o construí porque quis. Ele foi apenas o catalisador. A motivação, aquele desgraçado que te pressionou para provar que ele estava errado. Paige sorriu. Não importa como você queira ver, você conseguiu. E agora o mundo inteiro sabe. Meu telefone tocou. Um número de Seattle que eu não reconheci. Contra meu bom senso, atendi. Senhorita Collie, aqui é Brandon Mitchell, do Seattle Tech Review. Gostaria muito de conversar com você sobre o que aconteceu esta manhã. A senhora estaria disponível para uma entrevista por telefone? Eu preciso pensar sobre isso. Claro. Aqui está meu número. E senhorita Collie, o que você fez hoje? Isso exigiu coragem. Muitos de nós na indústria conhecemos caras como Rylan Sterling há anos. Homens que têm sucesso pisando nos outros. Já era hora de alguém denunciar isso. Assim que desliguei, meu telefone tocou imediatamente de novo.
Era outro jornalista. Depois outro. E então um produtor de uma emissora de notícias local. Mônica pegou meu celular delicadamente. Você precisa de um assessor de imprensa. Para ontem. Isso é grande demais para você lidar sozinha. Não tenho um assessor de imprensa. Agora sim. Minha namorada trabalha em relações públicas. Ela me deve um favor. Vou ligar para ela agora mesmo. O resto do domingo passou num piscar de olhos. A namorada de Mônica, uma mulher inteligente e eficiente chamada Tasha, chegou em menos de 1 hora e assumiu o controle imediatamente. Ela filtrava ligações, agendava entrevistas e redigia comunicados oficiais para as redes sociais da Apex Events. Você é a protagonista da história agora, disse-me ela, o que significa que você controla a narrativa. Estamos apresentando isso como uma história de sucesso sobre resiliência e empreendedorismo, com uma pitada de vingança justificada. A internet adora uma boa história de vingança. E o Rilan? Perguntei. O que ele está dizendo? O sorriso de Tasha era cortante. Essa é a parte bonita. Ele não está dizendo nada. Sua equipe de relações públicas está em modo de crise, tentando descobrir como responder. Qualquer declaração que ele fizer ou confirma o que você disse ou faz parecer na defensiva. Ele está encurralado. Na manhã de segunda-feira, a história já havia se espalhado para além dos círculos da indústria de tecnologia. Os principais veículos de comunicação estavam noticiando o caso. Artigos de opinião estavam sendo escritos sobre a dinâmica de poder nos relacionamentos, sobre apoiar as ambições do parceiro e sobre o que acontece quando subestimamos alguém. E a reputação de Rilan Sterling estava em queda livre. Capturas de tela de suas antigas postagens nas redes sociais estavam sendo desenterradas e analisadas. Ex-funcionários estavam se manifestando com relatos sobre seu estilo de gestão. O mesmo comportamento depreciativo e desdenhoso que ele usara comigo passou a ser usado contra subordinados e colegas. Jéssica, sua ex-amante, deu uma entrevista confirmando o caso e compartilhando algumas das mensagens que ele havia enviado sobre mim. Você o destruiu, disse Paige, lendo as notícias em seu laptop enquanto tomávamos café no meu apartamento na manhã de terça-feira. Segundo informações, o conselho da Sterling Innovations está discutindo se deve pedir que ele renuncie ao cargo de CEO. 3 grandes clientes rescindiram seus contratos. Sua palestra em outra conferência no próximo mês foi cancelada. Eu deveria ter me sentido triunfante. Vindicada. Em vez disso, senti um vazio estranho. Vive? Paige ergueu os olhos do laptop. O que houve? Não sei, respondi lentamente. Pensei que seria diferente. Melhor de alguma forma. Você está tendo uma ressaca de vingança. Ei, o quê? É uma coisa. Você passa tanto tempo planejando e executando sua vingança que, quando tudo acaba, você se sente desanimada, perdida. Tipo, e agora? Ela fechou o laptop. Mas veja bem. Você não é apenas a mulher que destruiu o ex-marido. Você é a mulher que construiu a Apex Events, que comprou o Grameridia, que organizou uma conferência de 3 dias que todos estão considerando a melhor conferência de tecnologia dos últimos anos. Isso não desaparece só porque a vingança acabou. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas uma parte de mim se definiu por aquilo que eu vinha provando para Rilan por tanto tempo que agora, com ele completamente errado, eu não tinha certeza de quem eu deveria ser. Meu telefone vibrou. Outra ligação de um número desconhecido. Eu vim ignorando a maioria delas, deixando que Tasha atendesse às solicitações da mídia, mas algo me fez atender esta. Senhorita Cole, disse uma voz feminina, profissional, mas acolhedora. Meu nome é doutora Sarah Banks. Quase desliguei o telefone. O nome era muito comum, coincidia demais com a instrução de não usar certos nomes. Sou psicóloga e me especializo em trabalhar com sobreviventes de abuso emocional. Vi o vídeo do seu discurso na conferência. Gostaria de saber se você estaria disponível para uma conversa. Sobre o quê? Sobre o trabalho que você está fazendo, não apenas nos negócios, mas também ao falar publicamente sobre sua experiência. Existem milhares de pessoas que já estiveram em situações semelhantes à sua, presas em relacionamentos onde alguém destruiu sistematicamente sua confiança.
Sua história está dando esperança a elas, mostrando que é possível reconstruir. Fiquei em silêncio por um momento. Não sou terapeuta. Não tenho qualificação para. Não estou pedindo que você seja. Estou perguntando se você estaria disposto a usar sua plataforma para falar sobre recuperação, sobre o que é preciso para se reerguer depois que alguém tenta te apagar. Porque agora você tem uma plataforma, quer queira ou não. A questão é o que você fará com ela. Depois de desligar, fiquei um longo tempo encarando meu celular. Paige tinha ido para casa. O apartamento estava silencioso. Lá fora, pelas minhas janelas, Seattle seguia sua rotina de terça-feira de manhã, alheia ao fato de que minha vida inteira havia mudado em apenas 72 horas. O que eu queria fazer com essa plataforma? A resposta me veio lentamente, como o despontar da aurora. Eu criei a Apex Events para provar que era capaz. Comprei o Grameridian para criar algo belo. Expus a verdade sobre Hilam porque ele merecia e porque eu precisava dizer a minha verdade. Mas o que eu não tinha feito, o que eu nem sequer tinha pensado em fazer, era usar esse sucesso para ajudar outras pessoas na situação em que eu estava. As pessoas que ainda estão presas em relacionamentos como o meu. Que ainda ouvem que não são boas o suficiente, inteligentes o suficiente, dignas o suficiente. Abri meu laptop e comecei a digitar. Desta vez, não um plano de negócios, mas uma declaração de missão. Na quarta-feira, eu já tinha finalizado tudo. A Apex Events lançaria uma nova iniciativa, um programa de bolsas de estudo e mentoria para pessoas que saem de relacionamentos abusivos e desejam abrir seus próprios negócios. Nós forneceríamos capital inicial, educação empresarial e apoio contínuo. Eu o chamaria de Programa Fênix, Renascendo das Cinzas. Tasha adorou. Isso é perfeito. Muda a narrativa de mulher se vingam para mulher usa o sucesso para ajudar os outros. É mais sustentável a longo prazo e te dá um propósito que vai além do que aconteceu com seu ex. O anúncio foi feito na manhã de sexta-feira, exatamente uma semana após a conferência. A resposta foi impressionante. As inscrições começaram a chegar em poucas horas. Pessoas compartilhando suas histórias, seus sonhos, sua necessidade de que alguém acreditasse nelas como ninguém havia acreditado em mim. Li pessoalmente cada candidatura. Algumas me fizeram chorar. Outras me deixaram com raiva. Todas me lembraram porque lutei tanto para escapar. E aos poucos a sensação de vazio foi se dissipando. Isso era maior que Hilam, maior que vingança. Era sobre criar algo que durasse, que importasse, que mudasse vidas. O restaurante era um daqueles lugares sofisticados no centro da cidade, onde executivos de tecnologia almoçam juntos e fecham negócios acompanhados de vinhos caros. Eu já havia estado lá uma vez, anos atrás, quando Hilam me levou a um jantar de networking e me apresentou como a minha esposa, Viviana. Ela cuida da casa. Eu estava ali por um motivo bem diferente. Mônica estava sentada à minha frente, revisando documentos em seu tablet. O programa Fênix conta atualmente com 43 participantes. 17 já lançaram seus negócios. 5 já são lucrativos. É incrível. Sim, é verdade. E o Grameridian está com lotação máxima até o ano que vem. Tivemos que recusar eventos. Viviana, talvez você precise pensar em adquirir outra propriedade. Eu sorri. Um império hoteleiro de cada vez. Tudo bem. Ah, e você recebeu outro pedido de entrevista. Desta vez, é de uma importante revista de negócios. Eles querem fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras que superaram adversidades. Diga a Tasha que vou pensar nisso. Mônica assentiu com a cabeça e anotou. Nosso almoço chegou. Saladas elegantes que custavam mais do que eu costumava gastar com compras de supermercado em uma semana. Eu me acostumei com o sucesso, com o dinheiro, influência e respeito. Mas tentei nunca esquecer como era ser a pessoa que não podia comprar essas saladas. A pessoa que Hilam menosprezou e descartou. Essa pessoa ainda fazia parte de mim? Sempre faria. Você ouviu alguma coisa sobre ele? Perguntou Mônica com cautela. Ela raramente mencionava Hilam ultimamente, respeitando o limite que eu havia estabelecido de mantê-lo no passado. Não diretamente. Por quê?
Ouvi dizer que ele abriu uma nova empresa, algo sobre consultoria em inteligência artificial, tentando reconstruir sua reputação. Não senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem interesse, apenas uma leve curiosidade por alguém que antes era importante e agora não era mais. Que bom para ele, eu disse, e era sincera. Todos merecem uma chance de melhorar. Até ele, principalmente ele, porque se ele realmente aprender com o que aconteceu, se ele realmente se tornar uma pessoa melhor, então talvez o que eu passei signifique algo além da minha própria cura. Mônica sorriu. Você mudou tanto. Será que sim? A Viviana que conhecia há 2 anos jamais teria dito algo tão generoso sobre o ex-marido. Ela tinha razão. 2 anos atrás, eu estava consumida pela necessidade de provar que ele estava errado. 1 ano atrás, eu planejava minha vingança. 6 meses atrás, eu a executei. Agora, eu era apenas eu mesmo. Construindo coisas porque queria construí-las. Ajudando pessoas porque podia. Vivendo uma vida que era minha, moldada pelas minhas escolhas, pelos meus valores e pela minha visão do que significava sucesso. Depois do almoço, voltei caminhando para meu escritório no Grand Meridian. O hotel ainda me encantava a cada vez que eu entrava. A elegância restaurada, a agitação das conferências e eventos, a certeza de que tudo aquilo era meu. Paige estava me esperando no meu escritório, com os pés em cima da minha mesa, comendo comida chinesa para a viagem. Fique à vontade, eu disse secamente. Sim, obrigada. Ela sorriu para mim. Adivinha quem acabou de ser promovida? Você fez. Sim, eu fiz. Gerente sênior de projetos. Acontece que ter uma irmã que se tornou uma celebridade local e uma lenda da indústria de tecnologia me beneficia profissionalmente. Eu ri. Tenho certeza de que é mérito seu. Ah, com certeza é mérito meu, mas a glória que recebo também não faz mal. Ela pousou a embalagem da comida para a viagem. Mas falando sério, Vivi, estou muito orgulhosa de você. Não só pelo sucesso nos negócios, mas por quem você se tornou. Você está feliz? De verdade, genuinamente feliz. Eu sou. Percebi isso pela primeira vez em, sei lá, talvez em toda a minha vida. É assim que se parece a cura. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo. Paige terminou o almoço enquanto eu respondia e-mails. Parecia normal, corriqueiro, maravilhoso. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns por tudo que você construiu. Você estava certo em tudo. R. Encarei a mensagem por um longo momento. Paige percebeu. O que foi? Rilan acabou de me mandar uma mensagem. O quê? Deixa eu ver. Ela pegou meu celular, leu a mensagem e seu rosto endureceu. O que ele quer? Está tentando se reaproximar da sua vida? Não acho. Parece mais um pedido de desculpas, um reconhecimento. Você deseja responder? Pensei nisso. Uma parte de mim queria apagar a mensagem e bloquear o número, deixá-lo definitivamente no passado, onde ele pertencia. Mas outra parte de mim, a parte que passou 6 meses ajudando os participantes do programa Fênix a reconstruir suas vidas, entendia que às vezes as pessoas mudavam. Às vezes, a pessoa que te magoou percebia o que tinha feito de errado. E talvez, só talvez, reconhecer esse crescimento fizesse parte da minha própria cura. Peguei meu celular de volta da Paige e digitei, obrigada. Espero que seja sincero. Espero que você tenha aprendido a edificar as pessoas em vez de destruí-las. Apertei enviar antes que pudesse repensar. A resposta dele veio 1 minuto depois. Estou tentando. É tudo o que posso fazer agora. Mostrei para Paige, que fez um som de ceticismo. Você acha que ele está sendo sincero? Não sei. Mas, na verdade, já não é mais problema meu, não é? Se ele vai mudar ou não, se ele está falando sério ou não, essa é a jornada dele. A minha já está acontecendo. Olha só você, toda saudável e com limites bem definidos. Aprendi com a melhor, eu disse, sorrindo para ela. Naquela noite, fiquei até tarde no escritório, trabalhando em inscrições para o programa Fênix. Uma em particular me chamou a atenção.
Era a de uma mulher chamada Jennifer, que havia passado 8 anos em um casamento onde o marido controlava todos os aspectos de sua vida, inclusive sua carreira. Ela finalmente saiu de lá sem nada além da roupa do corpo e com o sonho de abrir uma padaria. Sua candidatura era crua, honesta, comovente, e seu plano de negócios era sólido. Aprovei a inscrição dela no programa imediatamente e enviei um e-mail pessoal. Seu sonho importa. Você merece realizá-lo. Vamos construir algo belo. A resposta dela veio em poucos minutos. Eu vi seu discurso na Tech Innovation Summit. Você me deu coragem para ir embora. Obrigada por me mostrar que era possível. Li aquela mensagem 3 vezes, sentindo lágrimas brotarem nos meus olhos. Isso? Era por isso que a vingança tinha valido a pena. Não porque eu tivesse humilhado Rylan. Não porque eu tivesse arruinado a reputação dele, mas porque falar a minha verdade deu permissão para que outras pessoas falassem a delas, para irem embora, para reconstruírem suas vidas, para provarem que todos que um dia disseram que elas não eram suficientes estavam errados. Fechei meu laptop e caminhei pelo hotel silencioso até o salão de baile. O mesmo salão onde eu estivera 6 meses atrás e que mudará minha vida para sempre. O espaço estava vazio agora, cadeiras empilhadas contra as paredes, lustres com a luz reduzida. Mas eu ainda conseguia ver aquela manhã com clareza, os 400 rostos na plateia, o choque de Rylan, minha própria voz firme e forte enquanto eu finalmente, dizia tudo o que havia mantido em silêncio por tempo demais. Você estava enganado a meu respeito, sussurrei para o quarto vazio, para o fantasma do homem que tentou me diminuir. Você estava enganado a respeito de tudo. E então saí daquele salão de baile e entrei no resto da minha vida. A segunda edição da Cúpula Anual de Inovação Tecnológica foi ainda maior que a primeira. Desta vez, contamos com 700 participantes, 2 dias repletos de programação, palestrantes de todo o país e, como novidade, um painel dedicado exclusivamente à liderança ética e ao apoio ao sucesso de colegas e parceiros. Fui convidado para moderar o painel. Eu aceitei. Nos bastidores, antes da cerimônia de abertura, senti uma calma surpreendente. A energia nervosa do ano passado havia desaparecido, substituída por confiança e clareza. Eu sabia quem eu era agora, sabia o que havia construído, sabia o que defendia. Mônica apareceu ao meu lado com um tablet. Os números de inscrição são definitivos. Estamos completamente lotados. E há uma lista de espera de 300 pessoas para o ano que vem. Sério, sério mesmo, você vai ter que encontrar um local maior se isso continuar crescendo. Talvez eu devesse comprar outro hotel, brinquei. Talvez você devesse. A cerimônia começou às 9 horas da manhã. Subi ao palco para apresentar a cúpula, olhando para 700 rostos. Sejam bem-vindos, eu disse, à segunda edição anual da Tech Innovation Summit. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por acreditarem no trabalho que estamos realizando, não apenas em termos de inovação no setor, mas também na construção de uma comunidade empresarial baseada na ética, no apoio mútuo e na colaboração genuína. Aplausos. No ano passado, continuei, esta conferência ficou conhecida por algo inesperado, por um momento de verdade pessoal que se transformou em uma conversa mais ampla sobre como nos tratamos uns aos outros neste setor, sobre dinâmicas de poder e respeito, e a responsabilidade que vem com o sucesso. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Passei o último ano pensando muito sobre aquele momento, se foi a coisa certa a fazer, falar publicamente sobre o comportamento do meu ex-marido, se foi vingativo, necessário ou algo entre os dois. E eis a minha conclusão: dizer a sua verdade nunca é errado. Usar a sua plataforma para responsabilizar as pessoas nunca é errado. Recusar-se a ficar em silêncio sobre as formas como você foi diminuído nunca é errado. Desta vez, os aplausos foram mais intensos. Mas a vingança por si só é vazia. O que importa é o que você constrói depois. Como você usa seu sucesso para criar oportunidades para os outros. Como você transforma sua dor em propósito. Gesticulei para a tela atrás de mim, onde o logotipo do programa Fênix aparecia. Ao longo do último ano, o programa Fênix apoiou 63 empreendedores que saíram de situações de abuso. 29 deles lançaram negócios de sucesso. Juntos, criaram mais de 100 empregos e geraram mais de 5 milhões de dólares em receita. É isso que importa.
Não o que nos fizeram, mas o que fazemos em resposta. Ovação de pé. Deixei-me envolver. Este momento, este sucesso, esta vida que construí das cinzas de tudo que perdi. Após a cerimônia, fui cercado por pessoas que queriam conversar, agradecer e compartilhar suas próprias histórias. Uma mulher me contou que sua filha havia saído de um relacionamento abusivo depois de assistir ao vídeo do meu discurso no ano passado. Um CEO me disse que havia mudado a cultura da sua empresa depois de perceber que estava gerenciando como Rylan Sterling. Cada história era um lembrete de que falar tinha valido a pena. No final da tarde, entre as sessões, eu estava tomando um café no saguão do hotel quando vi um rosto familiar. Rylan. Ele estava parado perto da recepção, com um olhar incerto, segurando o que parecia ser um crachá de visitante. Nossos olhares se cruzaram do outro lado do saguão. Por um instante, nenhum de nós se moveu. Então, lentamente, ele caminhou em minha direção. Esperei, xícara de café na mão, curiosa para saber o que ele diria. Viviana, ele parou a uma distância respeitosa. Obrigado por me permitir estar presente. Você comprou um ingresso como todo mundo. Seja bem-vindo aqui. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, cansado. A arrogância que sempre o cercara como perfume havia desaparecido, substituída por algo que parecia humildade. Eu ouvi seu discurso de abertura, disse-lhe em voz baixa. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. O programa Fênix, a cúpula, tudo isso. Estou genuinamente impressionado. Obrigado. Eu queria me desculpar direito, não só por mensagem de texto. Ele respirou fundo. Eu estava errado sobre você. Eu me senti ameaçado pelo seu potencial e tentei destruí-lo porque eu era inseguro em relação ao meu próprio sucesso. Eu disse a mim mesmo que estava te protegendo, mas na verdade eu só estava protegendo meu ego. Me desculpe. Observei-o atentamente, procurando sinais de manipulação ou insinceridade. Mas tudo o que vi foi um homem que finalmente, e dolorosamente, aprenderá algo sobre si mesmo. Agradeço por ter dito isso, eu disse finalmente. Não espero perdão. Não o mereço, mas queria que você soubesse que, vendo o que você construiu, vendo como você ajudou as pessoas, percebi o que eu poderia ter sido se tivesse escolhido apoiar em vez de sabotar. Estou tentando ser essa pessoa agora. Tentando construir empresas que levem as pessoas em vez de esmagá-las. Ótimo, respondi simplesmente. O mundo precisa de mais disso. Ele assentiu com a cabeça, parecendo querer dizer mais alguma coisa, mas sem ter certeza se deveria. Rylan, eu disse. Sim. Eu perdoo você. Ele me encarou, visivelmente chocado. Você o quê? Eu te perdoo. Não porque você mereça, mas porque estou cansada de carregar essa raiva. Porque me apegar ao que você me fez só me machuca, não a você. E porque construí algo lindo a partir do pior período da minha vida, e me recuso a deixar que você tenha poder sobre qualquer parte da minha história. Seus olhos estavam marejados. Obrigado. Não me agradeça. Apenas faça melhor. Seja melhor. E nunca, jamais diga a outra pessoa que ela não é inteligente o suficiente para ter sucesso. Não vou. Juro que não vou. Ele saiu então, desaparecendo de volta na multidão da conferência. Eu o observei partir, sentindo-me mais leve do que em anos. Pai já apareceu ao meu lado, segurando 2 taças de vinho. Era ele? Sim. E eu o perdoei. Seriamente. Sério. Não para ele. Para mim. Pai me entregou uma das taças de vinho e ergueu a sua em um brinde. A você, Viviana, a pessoa mais inteligente que conheço. Fiz um brinde com ela. A todos nós que ouvimos que não éramos suficientes e provamos que estavam errados. Bebemos em pé no saguão do hotel que eu possuía, durante a conferência que eu havia organizado, cercados pelo sucesso que construí a partir de nada além de determinação e da recusa em acreditar que eu era menos do que capaz. O sol se punha lá fora, através das janelas panorâmicas, pintando o horizonte de Seattle de tons dourados e alaranjados. Dentro do Grameridian, 700 pessoas participavam de painéis, workshops e sessões de networking, criando conexões, compartilhando ideias e moldando o futuro do setor.
E eu fiz parte disso. Não como esposa de alguém. Não como vítima de alguém. Não como a mulher que se vingou do ex-marido. Apenas como Viviana Colli, empreendedora, dona de hotel, sobrevivente, história de sucesso. Apenas como eu mesma. Finalmente, completamente, triunfantemente eu mesma. Meu celular vibrou com uma mensagem da Jennifer, a confeiteira que eu ajudei pelo programa Fênix. Inauguração no mês que vem. Você está convidada para cortar a fita. Eu não estaria aqui sem você. Eu sorri e respondi digitando: você fez isso sozinha. Eu apenas acreditei em você, mas estarei lá. Porque é isso que fazemos uns pelos outros. Acreditamos, apoiamos e edificamos uns aos outros em vez de nos destruirmos. Provamos repetidamente que ninguém define o nosso potencial, a não ser nós mesmos. E nós temos sucesso, não apesar daqueles que duvidaram de nós, mas porque a dúvida deles alimentou nossa determinação em provar que estavam errados. A cúpula terminou no domingo à noite com uma cerimônia de encerramento que celebrou as conexões feitas, as ideias compartilhadas e a comunidade construída. Enquanto eu estava no palco agradecendo a todos pela presença, avistei uma jovem na plateia, talvez com 25 anos, me observando com uma expressão que reconheci. Esperança, determinação, o olhar de alguém planejando sua fuga de qualquer situação que a estivesse oprimindo. Após a cerimônia, ela se aproximou de mim nervosamente. Senhorita Colli, meu nome é Emily. Acabei de me formar em administração, mas meu noivo diz que eu deveria me concentrar em ser uma boa esposa em vez de trabalhar. Ele diz que, de qualquer forma, não sou ambiciosa o suficiente para ter sucesso nos negócios. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Mas depois de te ouvir falar, depois de ver o que você construiu, acho que preciso cancelar o casamento. Peguei suas mãos nas minhas. Emily, só você pode tomar essa decisão. Mas vou te dizer uma coisa: quem tenta te diminuir não te merece. E se você decidir ir embora, se decidir construir algo seu, não precisa fazer isso sozinha. Inscreva-se no programa Fênix. Nós vamos te ajudar. Realmente? É verdade. Seus sonhos importam. Você é ambicioso o suficiente. Você é inteligente o suficiente. Você é mais do que suficiente. Exatamente como você é. Ela me abraçou, chorando no meu ombro. E eu a abracei do jeito que eu gostaria que alguém tivesse me abraçado todos aqueles anos atrás, quando Rylan começou a minar minha confiança. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me mostrar que é possível. É possível, prometi. É difícil, assustador e às vezes dá vontade de desistir, mas é possível. E você consegue. Ela recuou, enxugando os olhos, e eu vi algo mudar em sua expressão. A mesma mudança que aconteceu em mim na noite em que encontrei aquelas mensagens no celular do Rylan. O momento em que você decide que vale a pena lutar por você, o momento em que você escolhe a si mesma. Ela saiu com meu cartão de visitas e a promessa de se inscrever no programa. Eu a observei partir, sabendo que acabará de testemunhar o início da história de sucesso de outra pessoa. Naquela noite, Paige e eu sentamos no palco vazio depois que todos foram embora, dividindo uma garrafa de champanhe e olhando para o salão de baile escuro. Sabe o que eu percebi? Disse Paige. Toda essa história, seu casamento, o divórcio, a construção do negócio, a vingança, o perdão, na verdade não tem nada a ver com o Rylan. Não? Não, é sobre você. Sobre a mulher que você estava se tornando mesmo antes de conhecê-lo, a mulher que você seria de qualquer maneira. Ele foi apenas um obstáculo, um desvio. Mas você sempre acabaria aqui de um jeito ou de outro. Pensei nisso, na garota que eu era aos 26 anos, cheia de sonhos, ideias e potencial. No plano de negócios que eu havia criado, aquele que Rylan rasgou. Em como, mesmo nos meus piores momentos com ele, uma parte de mim continuou lutando, continuou tendo esperança, continuou acreditando que havia mais. Talvez você tenha razão, eu disse. Talvez ele tenha me atrasado, mas não conseguiu me impedir. Ninguém poderia ter te impedido. Paige apoiou a cabeça no meu ombro. Você é uma força da natureza, Vivi. Sempre foi. Só precisava se lembrar disso. Sentamo-nos em silêncio confortável, o peso do último ano nos envolvendo como um cobertor.
A vingança tinha sido satisfatória. Sim, a vindicação pública tinha sido boa. Mas estar aqui, no rescaldo, rodeado pelo que construí, sabendo que ajudei 63 pessoas a iniciarem as suas próprias jornadas, isto sim era uma verdadeira vitória. E agora? Perguntou Paige por fim. Você conquistou o cenário tecnológico de Seattle, comprou um hotel, criou um programa de caridade, se tornou uma celebridade de menor expressão. O que Viviana Cole fará para encerrar sua trajetória? Eu sorri. Não sei. Talvez comprar aquele segundo hotel que a Mônica tanto sugere. Talvez expandir o programa Fênix para todo o país. Talvez simplesmente continuar fazendo isso. Organizando eventos, apoiando empreendedores, provando que o sucesso não exige passar por cima dos outros. Que chato, provocou Paige. Cadê o drama? A trama de vingança? A humilhação pública? Já passei por isso. Estou pronto para a parte chata. A parte em que eu simplesmente vivo. Viver é subestimado, concordou Paige. Mas, conhecendo você, até o seu momento mais tedioso será extraordinário. Meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Mais uma inscrição para o programa Fênix, chegando tarde da noite, de alguém que provavelmente estava criando coragem para clicar em enviar a horas. Abri e comecei a ler. Meu nome é Marcos. Parei e sorri. O universo tinha senso de humor. Meu nome é Marcos e passei 5 anos em um relacionamento onde me diziam que eu era burro demais, preguiçoso demais, inútil demais para conseguir qualquer coisa. Sou designer gráfico de formação, mas minha ex-namorada me convenceu de que eu não tinha talento, que eu deveria desistir dos meus sonhos e arrumar um emprego de verdade. Finalmente terminei o relacionamento há 6 meses e, desde então, tenho tido muito medo de trabalhar com design. Mas aí vi um vídeo do seu discurso no Tech Innovation Summit e pensei, se ela conseguiu se reerguer depois de ser destruída, talvez eu também consiga. Quero abrir uma agência de design focada em branding para pequenas empresas. Não tenho muito dinheiro, mas tenho um portfólio e um sonho. Por favor, se puder me ajudar. Li o resto da sua candidatura. O plano de negócios era rudimentar, mas promissor. A paixão era evidente em cada frase. A dor de reconstruir a vida após o abuso era algo que eu compreendia profundamente. O que foi? Perguntou Paige, percebendo minha expressão. Mais um lembrete de por que isso importa, eu disse, encaminhando a inscrição para o meu diretor de programa com um bilhete para agendar uma entrevista com Marcos. Mais uma pessoa a quem disseram que não era suficiente e quase acreditou nisso. Você vai ajudá-lo? Se a entrevista dele correr bem, com certeza. Sabe, não dá para salvar todo mundo, né? Não estou tentando salvar todo mundo. Estou apenas abrindo portas e mostrando às pessoas que elas são fortes o suficiente para atravessá-las. O que elas fizerem depois disso é com elas. Paige ergueu sua taça de champanhe. Um brinde às portas que se abrem. E à mulher que se recusou a deixar que alguém fechasse a dela. Terminamos a garrafa enquanto o hotel se aquietava ao nosso redor. Enquanto as luzes de Seattle cintilavam através das janelas do salão de baile, o dia de mais uma cúpula bem-sucedida chegava ao fim. Por fim, Paige foi para casa e eu atravessei o Grand Meridian pela última vez antes de partir. Eu fazia esse ritual depois de cada evento, percorrer os corredores vazios, verificar se tudo estava seguro e agradecer silenciosamente ao prédio que se tornará a manifestação física do meu sucesso. Mas esta noite, me vi novamente no salão de baile, exatamente no mesmo lugar onde confrontei Hilão 1 ano atrás. Eu ainda conseguia ouvir minha voz ecoando pelas paredes. Você estava errado sobre mim? E eu ainda conseguia ver o momento em que a ficha caiu para todos naquela plateia. O momento em que eles entenderam que todo aquele evento, toda aquela cúpula linda e bem-sucedida, tinha sido orquestrada pela mulher que ele havia chamado de burra demais para ter sucesso. A satisfação daquele momento se dissipou com o passar dos meses, substituída por algo mais profundo e duradouro. Orgulho do que eu havia construído. Gratidão pela segunda chance na vida que eu havia me dado. Paz com o passado e entusiasmo pelo futuro. Peguei meu celular e abri o aplicativo de notas, onde vinha mantendo uma espécie de diário. Reflexões sobre essa jornada. Pensamentos que eu queria guardar na memória. Digitei, há 1 ano, eu estava neste palco e contei a minha verdade.
Pensei que aquele momento me definiria, a mulher que se vingou do ex-marido. Mas não definiu. O que me definiu foi tudo o que veio antes. A decisão de ir embora, a coragem de recomeçar, a determinação de construir algo significativo. A vingança foi apenas a pontuação final de um capítulo que eu já havia escrito. O que aprendi é que o sucesso não se trata de provar que os outros estão errados. Trata-se de provar que você está certo. Trata-se de olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está te encarando. Trata-se de construir uma vida que seja autêntica e significativa, independentemente de quem esteja observando, julgando ou esperando que você fracasse. Rylan tentou me diminuir, mas não conseguiu porque ninguém pode te diminuir a menos que você permita. E quando você entende isso, quando você realmente acredita nisso, você se torna imparável. Eu não sou a mulher que destruiu Rylan Sterling. Eu sou a mulher que sobreviveu a ele. E isso é muito mais importante. Guardei o bilhete e apaguei as luzes do salão de baile. Ao sair do Grand Meridian naquela noite, eu não pensava em vingança, em reparação ou mesmo em perdão. Eu estava pensando em Emily, a jovem que me abordou depois da cerimônia de encerramento. Em Marcos e seu sonho de abrir uma agência de design, em todos os participantes do programa Fênix que estavam construindo negócios e reconstruindo suas vidas. Eu estava pensando na próxima cúpula, no próximo hotel, no próximo capítulo de uma história que deixou de ser sobre Rylan Sterling no momento em que decidi que valia a pena lutar por mim. Lá fora, o ar de novembro estava fresco e límpido. O horizonte de Seattle brilhava contra o céu escuro. Em algum lugar da cidade, pessoas faziam planos, perseguiam sonhos e construíam futuros. Em algum lugar, alguém estava na situação em que eu estive, preso, diminuído, convencido de que não valia nada. E talvez, só talvez, essa pessoa visse aquele vídeo do meu discurso. Ouvisse falar do programa Fênix. Descobrisse a história da mulher a quem disseram que não era inteligente o suficiente e que provou que todos estavam errados. Talvez percebesse que também poderia fazer o mesmo. Caminhei até meu carro, dirigi até meu apartamento, agora muito mais agradável, com vista para o mar e espaço para respirar, e abri meu laptop mais uma vez antes de dormir. A caixa de entrada do programa Fênix tinha 3 novas inscrições. Li cada uma delas atentamente, selecionando 2 para entrevistas e enviando a uma candidata recursos adicionais de que ela precisaria antes de estar pronta para lançar seu negócio. Então fechei meu laptop e fui para a cama, envolto pela tranquila satisfação de um dia bem aproveitado e de uma vida bem vivida. Nos meus sonhos, eu estava em um palco, mas não no palco do Grand Meridian. Era um palco diferente, em algum lugar onde eu nunca tinha estado. E a plateia não era composta por 400 profissionais de tecnologia. Eram milhares de pessoas, todas sobreviventes, todas sonhadoras, todas se recusando a acreditar que eram algo menos do que extraordinárias. Eu estava falando, mas não conseguia ouvir as palavras. Eu apenas sabia que eram verdadeiras. Sabia que importavam, sabia que estavam mudando vidas. Ao acordar na manhã seguinte, com a luz do sol entrando pelas janelas, senti-me energizado e determinado como nunca antes. Havia trabalho a fazer, negócios a construir, pessoas a ajudar, um futuro a criar, e eu estava pronto para tudo isso. Não porque eu tenha destruído o homem que tentou me destruir, mas porque me reconstruí mais forte, mais sábia e mais autenticamente eu do que nunca. Essa foi a verdadeira vingança. Essa foi a verdadeira vitória. Não a queda dele, mas a minha ascensão. Não provar que ele estava errado, mas provar que eu estava certo. Não a humilhação pública de um homem terrível, mas a certeza íntima e poderosa de que eu era exatamente tão inteligente, capaz e digno quanto sempre acreditei que poderia ser. A história de Viviana Cole não era uma história de vingança. Percebi que era uma história de amor. Uma história sobre aprender a me amar o suficiente para partir, lutar, construir, ter sucesso. Uma história sobre uma mulher que se recusou a deixar que qualquer outra pessoa definisse seu valor. Uma história que ainda estava sendo escrita um dia de cada vez, um sucesso de cada vez, uma porta que se abriu de cada vez. E isso era apenas o começo.